Estamos de volta. Hoje o assunto, direitos da pessoa idosa. Com a gente aqui no estúdio, Sandra Gomes, coordenadora de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e Marli Feitosa, presidente do Grande Conselho Municipal do Idoso. Continuando, então, nós já falamos de alguns direitos que a pessoa idosa já tem garantido pelo Estatuto do Idoso e aqui por São Paulo pelas políticas públicas. Alimentação, transporte, saúde. Moradia, Sandra, que você citou. Sim. As moradias têm uma cota de 3% do que for entregue de serviços públicos, de instituições ligadas aos serviços públicos, de 3% destinado à população idosa. Tem alguns momentos que esse percentual pode subir. Em que momentos são esses? Através da reivindicação do Grande Conselho, através de acordos, pode chegar a 5%. Nós temos já exemplos dessas conquistas. Nós temos uma população em situação de rua em São Paulo, idosa. É importante o número e é justamente essa população que tem como maior demanda esse atendimento. Então, nós temos várias ofertas de serviços para a população idosa nessa situação, dentre elas a garantia de direitos a essa moradia. Então, a moradia é muito importante. Outro aspecto importante também é essa conquista do Estatuto em relação à cultura. Então, 50% do valor do ingresso é destinado a desconto para a pessoa idosa. idosa. Da pessoa idosa. Isso é muito importante porque a cultura é um agente motivacional, há um convite a uma reflexão, a uma sensibilização, a aproximação, a participação e a socialização. Então, ir ao teatro, ir ao cinema, ir a uma apresentação, temos aí a garantia de que 50%, através do Estatuto do Idoso, pode assistir o espetáculo, um show e uma apresentação. E essa questão, Marli, é muito importante mesmo, cultura, lazer, atividades esportivas, né, que está no Estatuto, porque há muita solidão a ser combatida, né, nessa idade. E estimular o convívio social, a interação, ela é fundamental, inclusive, porque ela previne uma série de doenças e complicações, né? Aqui em São Paulo nós temos a Coab e temos o CDHU, que faz aqueles projetos de apartamentos, né? Os conjuntos habitacionais. Então, ali é a cota de os 3%, 4% que vem o caso. Mas ainda existe um déficit habitacional muito grande, porque é uma novidade aqui em São Paulo, uma novidade de uns 5 anos para cá. 5 anos, eu acredito, de idoso em situação de rua. Talvez a vida inteira ele viveu na rua e agora ele envelheceu. E ele não quer ficar na rua, né? Uma solução que tem se encontrado aqui é o aluguel social, que a prefeitura faz. Eu não quero ficar na rua, eu não tenho perfil para ir para a instituição de longa permanência, então a prefeitura pode fazer essa moradia, este aluguel social. O que a gente está pedindo muito, e é uma das metas do Grande Conselho 2019-2020, é que nós possamos ocupar legalmente, com a prefeitura, alguns prédios no centro que estão abandonados. E que são prédios públicos? Públicos, que pertencem à prefeitura, e ali faça-se uma adaptação, né? E o idoso vai morar ali e será uma moradia, um aluguel social. Ninguém é dono do apartamento, né? Tem um casal, morre um, o outro continua, fica ali. Né? Vamos imaginar que era uma pessoa sozinha. Ele faleceu, a prefeitura passa para o próximo que está na fila esperando. Isso ia resolver muitíssimo. E a gente está, assim, tentando criar um projeto, porque está muito preocupante, Mila. O número de idosos de rua em situações assim, de risco? De risco, de rua. Talvez até a gente não procurou saber direitinho aquilo que eu falei. Provavelmente morou a vida inteira e agora não quero mais ficar na rua. Não, né? Não tem nem condições de permanecer na rua, né, sem nenhum tipo de assistência. Outros que chegam para nós e dizem o seguinte: eu recebo um salário mínimo,
eu gostaria de morar de pagar alguma coisa, né? Mas em São Paulo você paga um quartinho, 600, 700 reais. Vai comer o quê? Né, com o salário mínimo. Então, o ideal seria isso daí. E nós temos, né, a Vila dos Idosos, lá no Paris, que é um empreendimento, assim, que é o top de linha. Foram os apartamentos construídos só para idoso, ou casal, ou aquela pessoa idosa sozinha, e que a gente precisa aumentar aqui em São Paulo. Além da moradia, né, nós temos algum outro direito que vale a pena a gente mencionar para o nosso público? Eu acho que o Estatuto ele veio sinalizar a importância também da questão familiar, dos vínculos familiares, Lina. É um direito do idoso, se ele quiser permanecer com sua família, mas também é um direito dele ir para um espaço que é só dele. E esse respeito deve ser garantido. Nós devemos garantir essa opção. A pessoa tem que ter liberdade e o Estatuto garante. Há muitos casos, né, que a gente fica sabendo, que chega até nós, de pessoas idosas que querem ter essa autonomia de decisão, mas que a família muitas vezes depende daquela aposentadoria. Exatamente. E não quer deixar o idoso sair de casa. Então, são questões extremamente delicadas e muito importantes, né? E você sabe que os últimos dados do IBGE, em relação a esse sustento, nós ficamos bem impactados. 53% das famílias brasileiras no Brasil dependem da renda do idoso, aposentado. Ou até o BPC, o benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo. Então, há uma responsabilidade dessa pessoa idosa de sustentar esta casa. Isso também decorre aí uma série de situações de agressividade, de violência sofrida pela população idosa. Mas o mais interessante é justamente que nós presenciamos essa dificuldade do idoso em se colocar diante de uma decisão, de uma autonomia sobre querer ficar sozinho. E muitas vezes essa situação é uma situação que a gente pode, através de discussões com a população idosa, em relação ao empréstimo consignado, isso é a que mesma coisa. Então, essa questão que eu ia te perguntar agora também. Sim. Como é que fica essa relação dos bancos, né? De empréstimo consignado, querendo emprestar dinheiro de todo jeito para aposentado, se ele pode recusar, se ele pode oferecer. Tem alguma coisa no Estatuto que protege? Que protege isso? Protege. E uma das nossas grandes aliadas nessa luta é a doutora Cláudia Berê, que é do Ministério Público. E nós estamos sempre discutindo essa questão. Ministério Público, Defensoria, Delegacia do Idoso. Isto é uma decisão do idoso de fazer um empréstimo, mas o único problema é que este empréstimo, às vezes, muitas vezes, de forma desorganizada, ele acaba sendo coagido, Sim. obrigado a fazer esse empréstimo por imposição da família. E muitas vezes ele recorre a outros bancos. Então, vai num banco, pede um empréstimo, o outro também, o outro, e esses não se conversam. E então, é importante que, através do Estatuto, que é uma garantia de direito, que também possa ser esclarecido através de campanhas, para que ele possa decidir o que vai fazer. Pode fazer um empréstimo, sim, mas para ele. Por exemplo, quer comprar, porque muitas vezes os netos pedem, o que a gente vivencia no relato deles, é justamente, eu quero agradar o meu neto, eu quero agradar meu filho, vou fazer um empréstimo, não me custa nada, Depois vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E isso há uma queixa recorrente. Depois eles não conseguem sair dessa situação, porque é empréstimo em cima de empréstimo. Agora, por exemplo, nós temos aí, né, uma série de garantias, mas que, em geral, né, nós temos o quê? Vou repetir, 15, 16 anos, né, dessa conquista que é o Estatuto do Idoso. Mas como é que é a fiscalização? Como é que é a implementação, a funcionalidade desses direitos? O empoderamento da pessoa idosa, pegar o livrinho, ler,
não entendeu, procurar alguém que possa te explicar. Eu conclamo todas as pessoas, antes de completar 60 anos, já começa a ler, ver como que são os seus direitos, o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido. Essa história de moradia realmente não está sendo cumprida. Os empréstimos consignados, a gente teve uma reunião com o Conselho Estadual, que já há um movimento da Previdência, né? Eu não sei bem se é o Instituto de Previdência que paga, porque é assim, eu faço o empréstimo e já vem descontado lá do Instituto. Chega para mim X. Só que se eu quiser ir no banco como correntista, eu pego outro empréstimo, que aí não tem controle lá em cima, né? Ele, só, o seu dinheiro está aqui, daqui para lá você se vira. Porque parece que a Previdência só permite 30% do total. Mas como correntista eu posso pegar mais. É onde que o idoso, né? Desculpa estar voltando nesse assunto. Mas exatamente quem faz esse controle social é a sociedade civil, são os idosos, pegar o seu livrinho, não foi bem atendida, saúde, está faltando médico, está faltando moradia, nós temos direito à preferência no atendimento na justiça, no judiciário, existem órgãos especiais para atender a gente, né? E, então, nós é que temos que fazer esse controle, nós mesmos. Ou seja, um recado final de vocês duas, porque nosso tempo infelizmente terminou. Sandra. Importante a participação dos idosos, importante estarem atentos a todas as reuniões, todas as demandas do Grande Conselho Municipal do Idoso, participar aqui na Câmara Municipal justamente das assembleias. Isso quer dizer o quê? É a voz do idoso, é o que ele precisa falar e a gente cumprir. Perfeito. Marli? Então, eu também faço essa recomendação para quem está nos assistindo, seja idoso ou não, estudioso do assunto, toda primeira terça-feira do mês nós temos uma Assembleia Geral do Grande Conselho. Nessa Assembleia Geral, qualquer um, idoso ou não, tem direito à voz. Você pode vir trazer uma experiência exitosa, uma experiência não tão exitosa, enfim, um assunto que você conseguiu resolver no seu território. Você só não tem direito a voto se a gente colocar alguma coisa para deliberar só a pessoa de 60 anos ou mais. Então, aqui na Câmara Municipal, primeiro andar, o auditório Prestes Mais, toda primeira terça-feira do mês, às 14 horas. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Eu também agradeço. Obrigada. Bom, e eu agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo e vai se informar sobre o Estatuto do Idoso. Obrigada.